Porque ensinar a vender, ensinar técnicas de venda no mundo digital é o que mais tem, até para cursos online. Mas não tinha tanto, ou não tem, pessoas que se preocupam com a entrega, com a transformação do aluno, com a pedagogia. Com a pedagogia, né? É por isso que a gente se juntou e por isso que a gente criou o Ensinantes Digitais, que vai, semana que vem, vai estar disponível a partir da oficina do curso online, né? Que é esse evento de 4 dias. A base do curso é o quê? Eu quero ensinar matemática ou eu quero ensinar qualquer coisa? Quer ensinar a fazer pão de queijo, quer ensinar a enfeitar fazer um copo. Podcast. A lógica ela é muito forte. Aliás, essa é a razão de eu ter entrado um pouco nesse circuito. E esse curso é bom, hein? Todas as pessoas têm alguma coisa. Olha só. Passou a audiência. Todas as pessoas têm alguma coisa a ensinar a outras pessoas. Algumas pessoas têm o que ensinar e querem ensinar, mas não sabem como fazê-lo. Entendi. Essas pessoas que querem e gostam e têm então uma visão que você chamava de romântica, né? Ou seja, a docência romântica, porque eu quero fazer isso, é bom, né, que eu faça. Não é só uma profissão. Encontram também nesse circuito a possibilidade de ter, né, o Pedro fala de 3 grandes R's, que é a realização pessoal, né, o reconhecimento social e ao mesmo profissional e o retorno financeiro. Então, esta lógica, durante muito tempo, a docência, como é o caso profissional, ela se dando como carreira, né, ela é uma coisa. Outra coisa é você ter ensinantes digitais, que de fato são pessoas que, tendo um conteúdo, não podem perecer com esse conteúdo. Né? Isto é, você se vai e ele desaparece, a expertise, a capacidade. No entanto, como ensinar? Né? Eu nunca esqueço, professora, de uma aluna minha no mestrado da PUC São Paulo, que no primeiro dia de aula disse: eu vim fazer mestrado pelo seguinte, eu fiz curso de pedagogia e depois eu tinha feito antes curso normal, que era o antigo magistério, antigo normal, depois magistério. E eu, no primeiro dia de aula, eu achei que era assim, eu falava, eles aprendiam. Eu falava, eles aprendiam. Aí eu falava, eles não aprendiam. Eu falava, eles não prestavam atenção. Eu falava e eles não estavam nem aí com o que eu estava dizendo. Ela diz: eu me senti enganada. Claro que aí o enganado é assim, houve uma falha na formação. Então, embora se queira algo ensinar, é preciso aprender a fazê-lo, né? E quando o Pedro e a Regiane começaram a estruturar essa parte de ensinantes digitais, é preparar as pessoas para que ela tenha, né, fundamentação para fazer aquilo que ela quer fazer. Portanto, tem filosofia da educação, tem didática, tem a parte estrutural de ferramentas, etc. Criação do método. E também não adianta nada você criar o curso e não mostrá-lo para ninguém, né? Muita gente acha que é só você criar o curso. Não, você tem que levar ele para o digital para as pessoas conhecerem, para as pessoas poderem acessar esse conteúdo, comprar o seu curso. Distribuir, você precisa ter alunos e clientes, né, no caso. E eu digo muito, a gente teve esse debate porque a gente tem um respeito muito grande com a palavra professor, né, com o cargo professor. Regiane e eu não nos consideramos professores, né? A gente chegou no ensinante justamente por isso, porque a gente não quer afastar ninguém. Eu não quero que só professores do mundo real venham para o digital. Quero pessoas com um saber qualquer, com uma habilidade específica, que pode sim ensinar. Ele vai ser um ensinante, né? E o aluno vai ser um aprendente. Alguém como Machado de Assis que não fez faculdade. Exato. Hoje em dia, vocês acham que cada vez menos vai se exigir o ensino formal e que vai mais ter o teste ou saber o que a pessoa sabe fazer? A gente já tem essa condição, né? A Regiane lembrava ao falar do filho, existe uma possibilidade na legislação de que você possa ter a certificação sem passar por todas as etapas, desde que você demonstre o conhecimento. É curioso, porque no campo da educação pública, isso veio especialmente da atividade circense, ou das famílias ciganas. Dadas as famílias ciganas, elas teriam um deslocamento, uma espécie nomadista, né, de vida, e as famílias circenses também, a legislação que cobria esse tipo de criança, que estava hoje numa escola, semana que vem em outra cidade, a outra em outra, ela, para poder ter essa condição, ela tinha que prestar eventuais exames para demonstrar capacidade.
E, portanto, isso não é tão complicado assim. De maneira geral, as empresas exigem uma certificação muito menos pela necessidade de um conteúdo específico e mais como critério de corte na seleção. Entendi. Isto é, se você abre uma vaga e você tem 50 candidatos, a melhor forma que você tem é exigir que ele tenha ensino médio. Porque aí você já faz um corte ali em relação a isso. Não necessariamente o que ele aprendeu no ensino médio terá utilidade naquilo que vai ser trabalhado, mas você usa como critério, né, de corte. E eu não acho que vá se diminuir essa necessidade. O que eu acho é que vai mudar o modo, né, de obtenção da certificação. Porque eu quero, quando eu faço um curso, ter, né, uma consolidação daquilo por intermédio de um documento, um certificado, para que eu possa comprovar. Né? Essa comprovação se diz, mas ela se dá na prática. Sim, também. Mas quando você pode a priori indicar que você passou, né, por uma formalização da estrutura, então eu não acho que a gente vai abandonar, né, esse processo, porque o processo de escolarização ele tem pelo menos 2.500 anos no Ocidente, né, dos seus vários modos, mas que ele vai alterar a maneira de se oferecer. Não obrigatoriamente é o banco escolar, não obrigatoriamente é algo que tenha que ter outra pessoa, né, presencialmente. Ele tem vários modos de fazer que vale, como os filósofos gregos ensinavam na praça. Exato. Aliás, falando dos gregos, professor, acha que a gente melhorou muito daquela época para cá? Ou a gente Depende, é otimista, né? ou pessimista em relação Depende. Por exemplo, a gente tem condições hoje, né, de não imaginar que um trabalho escravizado ele seja natural, como Aristóteles achava. Ah, é? A gente não acha que a riqueza da sociedade ateniense do século V, antes de Cristo, que ela era consequência da inteligência de pessoas exclusivamente, em vez de ser resultante de um trabalho escravizado. 2/3 da população ateniense no século V eram escravizados. Né? Portanto, se havia gente trabalhando bastante e outros que donos deles não precisavam trabalhar, a filosofia podia vir à tona com facilidade. Exato, tinha muito né? tempo para... Então, nesse campo, por exemplo, que era um cidadão grego, né, no ano 400, tinha que ser homem masculino, mais de 35 anos de idade e grego. Não podia ser mulher, não podia ser escravizado, não podia ser estrangeiro. A uma parcela... Então, esse polo. Algumas coisas na vida elas tiveram uma melhora significativa desde os gregos, outras não. Nós temos hoje menos violência do que a gente tinha durante 2000 anos. A gente tem hoje mais recusa à violência e mais notícias sobre a violência. Ah, tá. Nós temos mais recusa. Quando você diz assim, São Paulo é insuportável, claro, a cidade que moro, por conta de que ela é violenta, ela é bruta, nós nunca tivemos tantas agregações de tantas pessoas no mesmo território. Comparativamente a outros momentos da história, nós temos um nível menor de violência nos tempos atuais. A gente tem mais a rejeição a ela, uma legislação que busca impedi-la no limite máximo e também, é claro, a notícia sobre ela. Outro dia eu li uma frase que dizia o seguinte: o açúcar é mais perigoso que a pólvora, porque morrem mais pessoas em decorrência da diabetes no mundo do que de violência por arma de fogo. Mas a gente se forma. Você quer um exemplo concreto? Você pega aqueles 5 quilômetros da Orla de Santos, da cidade de Santos. Sei. Há 20 anos, as pessoas passeavam com os seus cães, porque ali é um lugar maravilhoso para você poder caminhar, e elas não coletavam os dejetos caninos. Pouco a pouco, aquela comunidade foi se formando. Não bastou dizer, não deixe o dejeto do teu cão no caminho. Foi necessário também colocar lixeiras. Foi necessário que o poder público colocasse saquinhos plásticos. Foi necessário que uma outra pessoa que visse alguém deixar o cão, deixar o dejeto sem recolhê-lo, dissesse, poxa, esse aqui é o nosso jardim. O público não significa que não é de ninguém, significa que é de todo mundo. Então, esse tipo de movimento, eu acho que ele demonstra que é possível fazê-lo. Né? Isto é, nós podemos sim melhorar. Se der tempo, né? Mas sabe se a uma coisa... inteligência artificial não nos liquidar antes... Ou uma bomba nuclear, né? Uma coisa que mudou no bairro, na cidade, eu estava conversando com os meus amigos sobre a nossa adolescência, né? Todo mundo ali da Zona Oeste, Perdizes, Pompeia, em São Paulo, né? A gente falando disso. E que hoje eu circulo pelo bairro, eu moro por ali ainda, a gente não vê mais, por causa da violência,
adolescente andando sozinho na rua. Né? Antes, na minha época, quando eu tinha 13, 14 anos, morava ali perto do centro de Genópolis, Santa Cecília, tinha aquele negócio do... vou até ali jogar bola no prédio do meu amigo. E aí você passava na padaria. Não tem mais pessoas então de brincava menos na de... rua. Não chega, eu não brinquei na rua. Eu brinquei na rua. A gente rua. brincava Na na... calçada. Aqui em São Bernardo a gente brincava, mas lá não dava. Aqui mas, não, eu sempre fui do São Paulo. Isso não existe mais. Você não vê mais Uma adolescentes circulação na rua. A gente ficava entre o prédio de um, o prédio de outro. Aí tinha os caras daquele prédio que era uma galera que você tinha uma rivalidade, não gostava. Isso não existe mais. Os condomínios foram ficando maiores, a área de lazer ficou toda dentro dos prédios, assim.